Olá, queridos alunos e alunas da Mediação Tecnológica Rondônia. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa unidade 1. É isso aí, pessoal. A gente ainda está na unidade 1, estamos seguindo para a última aula da unidade 1, mas nos próximos dias nós já estaremos trabalhando a unidade 2, né? Mas antes de terminar a unidade 1, nós vamos ter a avaliação. Portanto, pessoal, fiquem ligadinhos aí para as avaliações que podem ocorrer aí nos próximos dias, né? E aí a gente já vai ter um resultado prévio de como ficou o desempenho de vocês, tá certo? Bom, e aí, o que será que nós vamos trabalhar na aula de hoje? Quando vocês veem aí no cronograma, o nosso tema é meio ambiente, né, pessoal? Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema tão importante e atual que faz parte das nossas discussões da sociologia. Então, pessoal, pegue caderno, caneta e chame seu colega aí do lado, vamos assistir a aula para nós podermos construir aí pelo menos um pouco do pensamento do que se trata do meio ambiente, as discussões atuais sobre esse tema. Eita, que deu uma enrolada aqui. Bom, então vamos aqui para a tela sem perder mais tempo. Muito bem, nossa aula 7.1, né, já anotado aí que vocês estão vendo, trata sobre o tema do meio ambiente. Aqui na agenda da aula de hoje, a gente vai falar sobre o contexto histórico da problemática socioambiental. Nós vamos falar também sobre as correntes da relação do ser humano com a natureza, tá? Nós vamos falar sobre os acontecimentos internacionais sobre o meio ambiente, definição de desenvolvimento sustentável e sobre a injustiça social, assim como também a justiça social, os conflitos ambientais, e vamos terminar falando sobre o Chico Mendes e a luta dos seringueiros. Chico Mendes, como vocês, não sei se vocês já conhecem, mas é um ícone dessa luta dentro da questão ambiental no norte do Brasil. A gente começa então falando sobre sociedade e meio ambiente. É um tema que hoje preocupa não só o Brasil, mas o mundo todo, por conta de todo o histórico que nós temos aí de degradação do meio ambiente, e que a degradação do meio ambiente trouxe a emergência de discussão, né? As grandes potências foram as que mais degradaram, né? A gente não pode... É um ponto de discussão que todos nós sabemos, quanto maior a potência mundial, né, os países mais ricos, realmente foi os que mais degradaram. E agora eles estão tentando correr atrás do prejuízo, né? O que foi que aconteceu depois desse desmatamento é que os países agora precisam procurar soluções para os problemas que aí eles mesmos criaram. E por isso a problemática socioambiental é tão importante nos dias de hoje, né? E a gente tem aqui, ó, essa imagem que eu trouxe, que eu gosto muito, que é um filme, né? O Mundo de Wiley, acho que é Wiley, O Mundo de Wiley, que fala sobre essa problemática, né? É um filme bem bonitinho, assim, fofinho, mas no fundo ele traz aí uma necessidade de reflexão, né? Onde o mundo todo fica destruído, né? Tudo vira lixo, sucata, e o que sobra, né? A natureza totalmente destruída, e sobra esse robozinho aí que é fofinho, né? E que traz essa mensagem de necessidade de ações, que busquem diminuir, né, o histórico de destruição que a gente deixou no mundo, claro, né? Bom, a relação na sociedade com o meio ambiente, né, enfrentou historicamente o que nós chamamos de trauma. Por quê? Porque criou-se a ideia de oposição. Quando a sociedade começou a se desenvolver, né, aí ficou aquela sensação, aquele discurso, aquela narrativa de que a natureza ela era inferior ao ser humano, né, e que o ser humano devia dominar a natureza, e que o ser humano devia fazer com que a natureza trabalhasse em favor dele, que fizesse as vontades do ser humano. Principalmente aí depois que começou o desenvolvimento das técnicas, né, das tecnologias,
das indústrias, a natureza vem sendo utilizada historicamente para atender às necessidades humanas. E aí essas fontes de recursos, por exemplo, o petróleo é uma fonte natural, né? As hidrelétricas necessitam dos rios, né? Praticamente tudo que nós usamos, mesmo os materiais industriais, ele tem uma matéria-prima, certo? E essa matéria-prima, ela é tirada da onde, gente? Ela é tirada da natureza. Então, quando a gente vai falar que as coisas que nós construímos são artificiais, a gente tem que botar uma vírgula aí. As fontes que nós utilizamos para construir o que é industrial, elas são naturais, são da natureza. O plástico, né? O papel. Para criar o papel tem que ter a celulose. E a celulose vem da onde? Né? Vem da natureza. Então, assim, a natureza é que nos dá essa possibilidade de criarmos coisas. Só que essa relação de criação, essa relação de tirar algo da natureza, começou a virar digamos assim, um relacionamento tóxico. É um termo que se usa muito hoje, né? Por quê? Porque a gente começou a só tirar, e não estamos devolvendo nada, né? E aí, sem devolver nada, a natureza começou a ficar degradada, principalmente num mundo onde nós temos o valor do consumismo. As pessoas consomem, fabricam, criam montanhas e toneladas de lixo. E para onde que nós vamos destinar todo esse consumo? Né? A gente pode dizer que nós vivemos na sociedade do consumo. E aí, o que nós vamos fazer com tanto lixo, com tanta coisa artificial, plástico que demora anos, bilhões de anos para se desfazer na natureza? Por isso é necessário, então, que se busque alternativas, né, para que a gente possa ter melhor condição de viver nesse planeta. É a nossa casa, né, gente? O planeta é a nossa casa. E se a gente destruir a nossa casa, a gente vai viver aonde? Né? Então, aqui para a nossa tela, as fontes de recurso dessa inventividade humana, tudo que nós inventamos realmente vem da natureza, produziu um desenvolvimento. Claro, foi bom. Produziu alimentos e riquezas, produziu, né? E que tudo isso serve de base para a sustentabilidade das sociedades, tanto seja sociedades capitalistas, qualquer uma sociedade. Só que essa relação, como eu disse para vocês, tóxica, ela passou a apresentar sinais de esgotamento. Ela passou a apresentar problemas. E esses problemas estão cada vez mais evidentes e cada vez mais preocupantes, que é o caso do aquecimento global, né? Da destruição dos rios, ou seja, daqui a uns dias nós vamos ter problemas sérios com a falta de água, problemas do clima, problemas do desaparecimento de várias espécies de animais e de plantas, ou seja, o que vai sobrar, né, dessa relação. E a partir daí a gente vem analisar duas correntes que a gente fala que são as correntes de relação do ser humano com a natureza. Vamos conhecer? Primeira corrente, a preservacionista. Que corrente é essa, né? Uma corrente de pensamento, tá, pessoal? Não é uma corrente, tá? Enfim, uma corrente que você arrasta, não, né? É uma corrente de pensamento. A corrente preservacionista, gente, ela defende que qualquer interferência humana na natureza causa danos ao meio ambiente. Portanto, deve ser restringida no máximo, ou seja, assim, propõe que essas áreas de preservação elas sejam intocáveis, a gente preserve o máximo que a gente puder para poder diminuir o desmatamento, ou seja, áreas e áreas e quilômetros intocáveis para a gente ver se consegue reverter algumas coisas, tá? Essa é a corrente preservacionista, que é uma corrente muito mais conservadora e mais radical em relação a de que maneira se constrói essa relação do homem com a natureza.
Mas a gente tem a outra corrente chamada corrente conservacionista, que defende já que dá para você interferir na natureza, dá, mas que tenha que ser um uso equilibrado dos recursos naturais, tendo como princípio, então, a preservação dos desperdícios, ou seja, a gente vai criar coisas que realmente a gente precisa. Então, não é uma coisa que vai ficar gerando excedentes e mais excedentes para virar lixo, né? E o princípio desse pensamento, gente, é de que o ser humano e a natureza são um só. Não temos que separar esse pensamento. Quando a gente separa o homem da natureza, a gente cria a natureza como um objeto a ser explorado. Quando a gente cria isso, a gente passa a desrespeitar a natureza. Então, por exemplo, as sociedades originárias, os povos indígenas originários, eles não pensam assim. Tanto que, se você for reparar as suas lendas, os mitos indígenas, a cosmovisão indígena, ela tem uma noção muito clara de que a Terra e o ser humano, nós somos um. Nós viemos dela e voltaremos para ela. Olha que bonita a mensagem, né? Ou seja, ela é una conosco, é a mesma energia, né? Tanto que algumas etnias acreditam que os animais conseguem se comunicar com os seres humanos, que os animais podem virar seres humanos e que os humanos podem virar animais. Ou seja, há uma ligação muito intensa, intrínseca com a natureza. A gente, nesse pensamento racional de mundo, começamos a separar e a achar que nós somos melhores que eles, nós somos melhores que a natureza, que os animais. A gente passou a tratá-los de maneira desprezível. E aí todo esse pensamento vem de várias correntes desses povos indígenas, né? A gente precisa respeitar as narrativas. E a narrativa que a gente precisa pensar não é que foram cientistas que chegaram nessa conclusão. Foi os povos que já existiam aqui antes mesmo da colonização, que já tratavam a Terra, o planeta Terra e esse território de maneira respeitosa. Até porque eles sabiam da importância que a terra, a água, os rios, os peixes, eles têm para nós. Tanto que eles têm essa ideia de agradecer a terra, agradecer o sol, agradecer por a gente poder utilizar disso. Dentro de uma cultura chamada pachamâmica, é exatamente isso. O Pachamama é a mãe terra, é a terra que nos dá, é a terra que nos sustenta, né? Então, por isso, essa ideia de natureza e ser humano separado é uma ideia moderna, é uma ideia moderna não no sentido positivo, não, é uma ideia opressora, errada, tá? Então, voltando aqui para o nosso quadro, o que a gente pode perceber é isso, que nós acabamos tornando essa relação muito errada, muito tóxica. E a preocupação dos organismos internacionais com relação ao meio ambiente, ela só veio aparecer, gente, lá na década de 60. Demorou muito para isso acontecer, né? E aí esses impactos ambientais foram sendo incorporados na própria discussão política, né? Principalmente sobre os modelos de desenvolvimento possíveis. Será que esse modelo capitalista, consumista, ele é saudável para o meio ambiente? Será que ele traz, a longo prazo, aí, daqui a 100, 200 anos, o que vai trazer de consequências para essa sociedade? Por isso, nós temos vários grupos críticos do desenvolvimento do modelo capitalista, né? Vários críticos brasileiros, vários críticos estrangeiros, europeus, árabes, que trazem uma discussão sobre por que a gente ainda continua no modelo que a longo prazo vai destruir o nosso planeta. Então a gente precisa realmente tomar conta disso, tomar nota e agir, né? E aí, com relação a isso, alguns acontecimentos internacionais trouxeram, então, a necessidade de discutir. A gente teve há poucos dias atrás, né, a Conferência do Clima, onde o Brasil teve um papel
primordial na discussão, principalmente com relação ao desmatamento na Amazônia. Então, o Brasil ele é um país-chave. Sem o Brasil, numa discussão de meio ambiente, gente, fica muito complicado a gente falar aí de meio ambiente. Então, o Brasil ele tem um papel crucial nessa discussão, porque nós abrigamos, né, grande parte do território amazônico do mundo. Então, realmente, o Brasil tem um papel muito especial. E a gente teve aqui, em 1968, o relatório dos limites do crescimento, né, do Clube de Roma. Depois nós tivemos, em 87, o relatório de Brundtland, o livro Nosso Futuro Comum. Depois nós tivemos, em 72, a conferência, antes, né, em 72, a Conferência de Estocolmo. Nós tivemos a ECO 92, o Protocolo de Quioto em 97, a Rio+20 e o Acordo de Paris. E tantos outros conferências mundiais para discutir o que vai fazer para diminuir a própria devastação da natureza e recomeçar, né? Recomeçar a construir coisas novas, realmente sustentáveis. E falando em sustentável, nós vamos partir agora para a ideia do desenvolvimento sustentável, gente. Vocês já ouviram falar nesse termo? É um termo que a gente utiliza para poder entender que caminho nós vamos tomar agora. Tudo bem, então chegamos à conclusão que a gente precisa melhorar, né? Que a gente precisa buscar soluções. Então, o que nós vamos fazer? Trabalhar novos conceitos, novas ações. Através disso, a gente vem, então, para a discussão do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades do presente, sem prejudicar a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas. O que se trata, basicamente? Se trata de promover o desenvolvimento econômico e social com o objetivo de redução da desigualdade social e a eliminação da pobreza, mediante o aproveitamento racional dos recursos naturais, de modo a garantir que tais recursos não se esgotem a longo prazo. Então, aqui, algumas palavras-chave desse texto, ele diz o seguinte, que nós temos que satisfazer as nossas necessidades humanas, sim, né? Mas que essas necessidades que eu tenho não comprometam a vida das futuras gerações, dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Que essas pessoas possam também continuar vivendo, pelo menos com o mínimo de qualidade. Outra questão também que o desenvolvimento sustentável discute é a questão da pobreza, né? Até porque a gente sabe que pobreza, sociologicamente falando, não é uma coisa natural, como o nascimento de uma árvore, um rio, ou o mar, né? Uma ilha. Não, a pobreza é produzida, ela é resultado das nossas relações. E o que nós temos dentro do desenvolvimento sustentável? Se discute as ações para diminuir a pobreza em determinados lugares do território do mundo. África, né? Na Ásia há uma pobreza muito grande, na América do Sul também. Então, o que os países vão fazer para diminuir esses índices? Para que essas pessoas possam ter qualidade de vida, possam ter acesso ao mínimo para que elas possam se desenvolver enquanto povo, né? Então, o desenvolvimento sustentável não é só sobre a natureza, tá? Muita gente acha que mas não é. O desenvolvimento sustentável também é sobre pessoas, é sobre sociedade, é sobre desigualdade, buscando soluções, tá certo? Bom, e aí, continuando aqui no nosso slide, a gente vê, então, que é necessário a gente discutir, não só enquanto presente, do presente que nós vamos fazer agora, mas também o que vai ser daqui a 30, 40, 50, 100 anos, se a gente nada fizer agora. Então, o desenvolvimento sustentável também fala de um futuro. O que nós vamos fazer num futuro mais próximo para que a gente possa garantir a sobrevivência da espécie humana, né? Bom, aí a gente vem então para um outro traço complexo dessa discussão, gente, que é a justiça ambiental, né? Falar de justiça ambiental
é muito complicado, principalmente no Brasil, que as pessoas acham que aqui é um território interminável de recursos, então posso explorar até acabar com tudo, né? Bom, a justiça ambiental ela se fundamenta na promoção de uma cultura de direitos e na crítica às consequências da posição ambiental utilitarista. Professora, o que é uma posição ambiental utilitarista? É uma posição em que a pessoa é altamente individualista, a pessoa, o grupo social, o grupo de empresários, sei lá, ela vai só olhar, vamos falar de uma linguagem simples, só vai olhar para o umbigo dela. Qual é a necessidade que eu tenho? É útil para mim? Então tá ok. Se não é, também não estou nem aí. Então, assim, a pessoa utilitarista, um grupo utilitarista, ele é fundamentalmente uma pessoa egoísta que só pensa nela, tá? Então, assim, para esses pensamentos utilitaristas que defendem a modernização ecológica do capitalismo contemporâneo sem abordar a questão social em torno dos conflitos ambientais. Gente, aonde tem conflito social, aliás, aonde tem conflitos ambientais, podem ter toda certeza, vai haver também conflitos ambientais. Principalmente quando a gente trata, por exemplo, da Amazônia, onde a gente tem vários grupos, né, que geram muitos conflitos, né, que são os madeireiros, garimpeiros, fazendeiros. Então, assim, tem que ter um ponto de equilíbrio, nem só um, nem só o outro, né? Então, tem que pesar todas essas questões. Dentro dessa questão dos interesses, vai gerar exatamente essa desigualdade, que é operada e sustentada por mecanismos sociopolíticos que destinam a maior parte das consequências dos danos ambientais do desenvolvimento aos grupos sociais trabalhadores, populações de baixa renda, segmentos discriminados e marginalizados e vulneráveis da sociedade, ou seja, todas essas desigualdades, as catástrofes ambientais, acabam atingindo muito mais as pessoas pobres, né? Por exemplo, não é um exemplo, mas é uma questão assim, um parêntese. Você acha quantas pessoas morreram de Covid? A maioria delas eram pessoas pobres, que não tinham condições, porque os hospitais ficaram muito cheios. E então, quando a pessoa está nessa condição, ela não tem muitos recursos, né, para ir para outros lugares. Então, a condição de vida, o acesso que ela tem aos bens, vai atingir ela muito no que acontece. Por exemplo, teve uma enchente em Pernambuco, né, algum tempo atrás, não sei se foi o ano passado, e provocou nas áreas mais afastadas da cidade, onde tinha um morro, provocou os deslizamentos. E o que aconteceu? Morreu as pessoas ali que moravam naquela região, que era perigosa. Mas era perigosa por quê? Porque não tinha condições das pessoas morarem ali. E quem morava ali é porque precisava, era porque era pobre, né? E aí, quem é que morreu? A maioria das pessoas que morreu nesse desastre lá em Pernambuco foram pessoas pobres. Então, querendo ou não, a condição de pobreza, ela deixa o indivíduo numa situação vulnerável. Ou seja, qualquer coisa, uma enchente, né, vai atingir de uma maneira muito mais forte quem é pobre. E aí, claro que de tabela, os ricos também sofrem, mas de uma maneira menos intensa. Isso que acontece, né? Bom, aqui voltando para o nosso tema, né, para o nosso slide, a gente tem então essa questão. Os pobres são os que mais sofrem, gente, querendo ou não. E aqui a gente tem um exemplo, né, um rompimento da barragem que aconteceu em Mariana, em Minas Gerais, né, provocado por uma empresa chamada Samarco. Não sei se vocês já ouviram falar, que é uma empresa, acho que é uma empresa de minérios, né? E aí, o que aconteceu, gente? Eles tinham uma barragem, né, com vários dejetos ali daquele trabalho de escavação e tal, para pegar minério, e ela rompeu a barragem. E todo aquele dejeto, todo aquele material, gente, saiu como um tsunami de lama. E esse tsunami de lama chegou nessa cidade de Mariana e provocou uma catástrofe.
além de ser horrível, como vocês estão vendo essas imagens, né, destruiu as casas, destruiu a cidade toda. Ainda se matou muitas pessoas, muita gente morreu soterrada e tem gente que até hoje está procurando seus parentes, porque não encontrou mais essa pessoa, provavelmente, infelizmente, ficou debaixo da lama, né? Então, assim, é muito, muito, muito triste quando você vê que pela ambição de algumas pessoas, das pessoas ali que querem ganhar dinheiro, muitas morrem por isso. Até porque foi relatado que tinham feito vários alertas para essa empresa para que ela tomasse cuidado, porque a qualquer momento essa barragem poderia estourar. E ela sabe o que ela fez? Ignorou, né? Não ligou. Então, assim, o que acontece? Pela irresponsabilidade dessas empresas, acabam trazendo prejuízos irreparáveis, porque a vida de uma pessoa, gente, não vale, não tem dinheiro que pague, né? E foi isso que aconteceu. Ou seja, no Brasil, gente, nós temos conflitos ambientais seríssimos, seríssimos, seríssimos. E até os anos de 1980, os temas relacionados à proteção do meio ambiente eram vistos de forma errada, desconfiança, né? E você acha que foi só até os anos 80, gente? Até hoje. Você falar de desmatamento, criticar, dizer que está errado, a gente sofre até ameaça, né? Então, assim, falar de meio ambiente não deveria ser algo que fosse preocupação só de alguns, porque a casa é nossa, o ambiente, né? O planeta Terra é nosso. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? A ambientalização do discurso dos movimentos sociais, partidos políticos, governos e empresas privadas é um fenômeno que só começou a ser percebido de forma mais nítida depois das lutas travadas durante a redação e programação da Constituição de 88, né? E a Rio 92, quando surgiram o Fórum Brasileiro de ONGs e movimentos sociais para o meio ambiente e desenvolvimento. Então, a própria ideia, né, veio lá do final da década de 80 para o início da década de 90, uma preocupação maior e até mesmo o protagonismo dos movimentos sociais, das ONGs, em busca de soluções para esses problemas do meio ambiente, ok? Então, foi isso que aconteceu. E até hoje é uma confusão, gente. Até hoje é muito polêmico, as pessoas criticam, falam que essas pessoas que falam do meio ambiente é contra o desenvolvimento do país, enfim. É uma briga eterna, né, que não acaba nunca. E agora a gente vai partir para entender um pouco o papel do nosso querido Chico Mendes nessa luta ambientalista, né? Ele é um líder conhecido no mundo inteiro, um líder que traz essa resistência pela luta do meio ambiente, né? O Chico Mendes, ele traz em si a pauta da luta ambiental e a luta dos seringueiros, né? Ele era um líder seringueiro que conseguiu que a luta e conservação do modo de vida dos seringueiros tivesse uma repercussão internacional. Como eu disse para vocês, no mundo inteiro as pessoas conhecem a história do Chico Mendes, né? E aí, durante um cenário, né, ele traz assim um cenário de ameaças, porque como ele começou a criticar, né, a atuação dos agentes econômicos, né, na terra dele, ele foi ali naquela região do Acre, então você imagina que é uma região muito tensa, a região do Acre, e aí ele entrou no sindicato e começou a atuar nessa frente de defesa do meio ambiente, né? Então, assim, nesse cenário aí de ameaças, eles tiveram, então, os primeiros sindicatos dos seringueiros no Acre, né? E o Chico Mendes viu a necessidade de fazer algo para mudar a realidade dos seringais, que, enfim, era muita pobreza, gente, era muita miséria, muita coisa difícil ali. E assim, quando foi em 1975, ele se tornou um membro da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia. E foi o primeiro sindicato do Acre, que era presidido por Wilson Pinheiro, né? E aí o Chico foi um dos maiores ícones pela luta da preservação da Amazônia, né? Ele tinha
um pensamento de que a convivência e o conhecimento da floresta era baseada nessa questão, né? Nesse conhecimento da floresta, e que mais tarde realmente foi comprovado que os benefícios derivados da manutenção da floresta são maiores do que o valor com a sua derrubada. Ele achava que era muito melhor a gente manter a floresta de pé, ter uma qualidade de vida, ter acesso a remédios, ter acesso a toda a riqueza que a floresta pode dar, do que derrubar ela e perder tudo isso, né? Só que aí, claro, né, com toda essa ideologia formada tanto pela ideia dele de ambientalista, como também pelo sindicalismo, sempre, né, levando em consideração os direitos humanos e o respeito à floresta, fizeram com que ele fosse conhecido como líder político. Claro, conquistou um respeito internacional, mas também muitos inimigos. Ou seja, ele via sofrendo constantemente ameaças à sua vida, né? E, infelizmente, em 22 de dezembro de 1988, olha só, no mesmo ano que foi promulgada a Constituição do Brasil, né? O Chico Mendes, infelizmente, foi assassinado quando ele ia na casa dele, nos banheiros dos fundos da casa. Ele foi alvejado, né, com um tiro no peito, na frente da própria esposa e dos seus filhos, com apenas 44 anos de idade. Infelizmente, Chico Mendes foi vítima dessa perseguição aos líderes ambientais. E depois de Chico Mendes, mais alguém morreu desse jeito? Vários, né, gente? Tivemos Margarida Alves, por exemplo, que pela luta das mulheres camponesas foi morta na frente dos filhos com um tiro no rosto, tá? Se você for olhar a história de Margarida Alves, é uma mulher de luta, uma mulher camponesa, uma mulher nordestina, e que foi morta por uma série de situações ali do Nordeste, ali naquela região da Paraíba. Nós temos também vários outros líderes que ainda nos dias de hoje são ameaçados e mortos pela ganância humana. Chama-se pela ganância humana porque as pessoas não aceitam que essas pessoas possam defender o meio ambiente, um lugar coletivo para todos nós, porque eles entram em confronto com diversos interesses, né? Nós temos, por exemplo, aqui em Rondônia, a Nicinha, que era líder de um movimento social, né, líder dos atingidos por barragens, que foi morta, né, e demorou meses para se encontrar o corpo da Nicinha. Infelizmente, ela foi morta covardemente, também por várias questões ambientais, né, pela sua luta. E para terminar nossa aula de hoje, em relação a esse assunto, eu trago para vocês uma indicação de filme que está sendo muito comentado, um filme famoso, já foi até indicado aí para um possível Oscar, né? Que é o filme O Território. Esse filme ele foi produzido aqui em Rondônia por uma equipe e trabalha a questão do meio ambiente, né? Principalmente na terra indígena onde fica o Zuruê-Uauau, e que traz toda a problemática que nós estamos conversando aqui. A problemática do garimpo, a problemática dos madeireiros, a problemática da invasão de terras indígenas, a problemática da ameaça que os líderes ambientais têm sofrido, toda uma problemática que faz parte aqui da nossa realidade amazônica e especificamente falando sobre o nosso território aqui do estado de Rondônia. Então, gente, se vocês tiverem a oportunidade de assistirem, conversarem, tentar entender essa realidade que a gente vê aí acontecendo dia a dia, gente, todo dia sai no noticiário situações de ameaça, de morte, perseguição às líderes ambientais por conta de todo esse processo, né? Um processo de interesse, gente. Não é fácil você estar num território onde tem diversos interesses, onde as pessoas, todo mundo quer sair ganhando, né? Todo mundo quer uma casa boa, só que isso não é uma questão que está errado, querer ter uma casa boa, um carro bom, morar num lugar legal. O problema é quando as pessoas querem mais, elas querem mais do que elas precisam, até a ponto de prejudicar o outro.
Porque nesses territórios indígenas vivem milhares de indígenas, né, com seu modo de vida cultural específico, que eles podem sair prejudicados quando você vê um madeireiro, um garimpeiro invadindo a sua terra e destruindo o seu rio. E quando destrói o rio, gente, não está destruindo só para o indígena. Você está destruindo o rio para todas as pessoas daquela comunidade, daquela região que dependem daquele rio, que um é o caso de Rondônia. Nós temos vários rios em Rondônia, só que as nascentes desse rio estão em áreas preservadas. Agora imagine se a gente destrói essas áreas preservadas, consequentemente destruindo as nascentes. O que vocês acham que vai acontecer? Vai acabar o rio. E quem é que precisa do rio? Todos nós, né? Que a água que chega, os lençóis freáticos, passa pelos rios, tanto que a gente vê, que a gente consegue visualizar, como os rios subterrâneos. Então, essa é a questão, gente. Não é uma sobrevivência apenas para um grupo de pessoas. A gente tem que garantir a sobrevivência para todos esses agentes que estão aí precisando do mínimo para viver. E nisso também estão incluídos os povos indígenas, os povos originários, os quilombolas, as pessoas que moram no campo de uma forma geral. Então, essa é a questão, é o paradigma que a gente vive nos dias de hoje. Como viver num mundo com tanta gente interesseira, com tanta gente ambiciosa e tentar trazer isso para um equilíbrio. Não é fácil, né, gente? É um desafio. Bom, então aqui a nossa aula termina, vamos mostrar aqui as nossas referências da aula de hoje, né? Vamos aqui na tela as nossas referências, que a gente sempre traz para a aula de vocês, né? E a gente vai agora encerrar e daqui a pouquinho a gente volta para o resumo dessa aula de hoje e daqui a pouquinho a gente vai fazer a correção do conteúdo, tá bom? Então, gente, enquanto você já vamos aí continuando nossa aula 7 para 7.2. Até mais!